Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba. Meu nome é Eloy e viemos hoje aqui para a gravação da nossa reflexão semanal, que damos as boas-vindas a todos os que estão presentes, encarnados e desencarnados, aos que assistirão essa reflexão pela internet, aos internautas, portanto, e vamos fazer a nossa prece de abertura antes de começar a nossa palestra, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, serenando nosso coração, pedir aos mentores espirituais da casa que possam nos bonificar com seu amparo, com sua intuição, nos auxiliando no desenvolvimento do tema da noite, tanto em benefício de sua compreensão como do seu desenvolvimento. Dessa forma, pedimos a essa espiritualidade permissão para darmos a nossa reflexão por iniciada. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que consta no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Buscai e Achareis. Mas aqui tem vários itens e nós escolhemos dentro desse item Buscai e Achareis o item que fala no subtítulo: não vos canseis pelo ouro. Não vos canseis pelo ouro. Vamos estudar o item 9, 10 e 11. Tá? Então, nós vamos ler aqui, fazendo os devidos comentários que forem pertinentes. Vejam bem: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então vejam que ele começa aqui já mostrando uma certa necessidade de desapego a bens materiais, né? Quando ele fala sobre o desapego ao ouro, à prata, ao dinheiro em si, né? A posses, e os bens que a gente adquire. E não é proibido nós termos bens. Os bens que nós adquirimos com o nosso trabalho, é legítimo nós os termos. O problema que tem é o mau uso que nós fazemos desses bens. Isso daí que é o ponto que a gente deve focalizar para tentar utilizar da menor forma possível e não ter exageros, tendo em vista que quando perguntado Jesus qual seria a medida que poderia se ter para considerar um homem feliz completamente, a resposta que os Espíritos deram, né, através do Espírito de Verdade, foi a seguinte: se for sob o ponto de vista material, um homem será feliz com a posse do necessário. A posse do necessário. Ele não precisa ter menos, nem precisa ter mais também. Por que ele tem que ter mais? Se ele com 2, 3 pares de sapato, ele consegue resolver seus problemas de trabalho, de ambiente social, tá? De ambiente, vamos dizer assim, religioso, por que ele precisa ter 20 pares de sapato? Tá? Então é esse ponto que ele toca. E sobre o prisma espiritual, o prisma moral, ele diz que é a confiança no futuro, que é a fé, esperança no futuro e consciência tranquila. Se nós tivermos a nossa consciência tranquila, a hora que colocamos a cabeça no travesseiro, nós não precisamos nos preocupar com nada. Temos confiança no Pai. Deus é o Criador, a inteligência suprema. Então nós não precisamos nos preocupar com o resto. Se nós temos Ele do nosso lado, quem vai ser contra nós? Agora, os exageros que nós viemos cometendo dentro desses milênios que já passaram, foi que nos trouxeram a essa situação que nós nos encontramos hoje,
a ambição cada vez mais desmedida, a avareza, o orgulho, egoísmo, tudo isso que só vem prejudicar a espécie humana. Então, ele fala disso daí, que nós precisamos ter mais ideia voltada para o espírito, que é o essencial. O corpo, ele vai ficar. Toda a matéria que nós temos, né, que o nosso olho pode enxergar, ou ela já morreu ou está morrendo. Se a gente pode enxergar aquilo dali, aquela matéria, ou ela já morreu ou está morrendo. Porque se ela não morreu, ela está aqui. Mas essa mesa vai desaparecer com o tempo, esse livro vai desaparecer com o tempo, nós vamos desaparecer. Tá? O nosso corpo vai ficar, vai ser consumido pela terra e transformado nos componentes lá da nossa escala, tabela periódica, lá da química, vai voltar a ser aqueles componentes químicos que se misturam de novo com o fluido cósmico universal para constituir nova matéria. Ou vocês já viram algum acompanhamento de enterro, de sepultamento de alguém que morreu, e atrás do caixão vai uma carreta com a casa dele em cima, atrás outra carreta com carro e atrás uma outra carreta com cofre cheio de dinheiro. Vocês já viram isso indo com ele junto com o cemitério? Não, vai ficar tudo aí. E às vezes o pobre coitado trabalha a vida inteira para deixar um patrimônio imenso que vai, em vez de beneficiar, vai causar até problema para os herdeiros. Vai causar brigas e discussões por causa de excesso de matéria. Né? Então, nós temos que tentar dar mais interesse à vida espiritual, porque é de lá que nós somos. Nós não somos aqui da Terra. Nós viemos do mundo espiritual para cá e para lá nós vamos voltar. A nossa vida definitiva é no plano espiritual, depois de várias e várias encarnações que nós tivemos. E que nós alcançarmos a evolução, nos tornarmos espíritos puros, então nós só vamos viver a vida espiritual. Em esporádicos casos, nós reencarnaremos como espíritos missionários. Porque o espírito puro ele não tem mais necessidade de reencarnar. Por quê? Porque a reencarnação serve para duas coisas, prova e expiação. Se ele já é espírito puro, ele não tem mais nada para aprender, porque prova é aprendizado, e ele não tem expiação nenhuma para passar. Então ele não precisa encarnar, ele só poderá encarnar se ele se dispuser, se ele se oferecer para vir como missão para ajudar alguém, alguma pessoa, alguma família, algum povo, ele vier ajudar alguém, como nós já tivemos vários missionários na Terra. Né? Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, todos são missionários que vieram aí para nos ajudar. Não é verdade? Então nós precisamos ver que essa quantidade de dinheiro, quantidade de posse, ela não vai nos levar aonde nós queremos. Basta ver que o valor que é dado ao dinheiro foi mostrado quando, na doação, na parábola lá do óbolo da viúva, todos depositaram grandes quantidades de dinheiro, só ouvia barulho daquelas moedas caindo dentro do gasofilácio, né? E quando chegou a vez daquela senhorinha lá, ela só depositou 2 moedas. Mas para Deus aquilo teve mais valor do que todo o dinheiro que os outros depositaram. Por quê? Porque os outros depositaram daquilo que lhes estava sobrando. Ela depositou aquilo que ela tinha, que ia lhe faltar, mas ela depositou aquilo lá. Ela deu aquilo que ia lhe faltar. E os outros deram o que estava sobrando. Do que eles têm, que eles não queriam mexer, eles não mexeram. Então essas coisas materiais não vão resolver o nosso problema. Aliás, durante as encarnações só tem agravado esses problemas nossos. Né? E no item 10, ele diz o seguinte: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e fica ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-o dizendo: paz nesta casa.
ou paz seja convosco. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, essa paz voltará para você. Sucedendo que não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossas sandálias. Em verdade vos afirmo, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade que não aceitou a sua paz. Vejamos como interpretar isso aí. Tem duas coisas aqui que a gente precisa ver. Primeiro, isso aqui ele faz relação ao que tem no Evangelho de Mateus, a missão dos 70. E Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha 82 discípulos. Ele tinha 12 e mais 70. Os 12 eram aqueles que ficavam junto dele e que ele transferia a eles tarefas mais nobres para serem feitas, inclusive espirituais. E os 70 outros não eram considerados apóstolos, eram discípulos. E esses iam em pares, 2 a 2, para os lugares, para ir providenciando, onde Jesus fosse passar, providenciar alimentação, providenciar local para dormir, providenciar o local onde ele ia falar, fazer a pregação. Então esses 70 tinham essa missão. Então ele dizia, quando chegares no lugar, entrai na casa de alguém dessa aldeia e dizei para ele, a paz seja convosco. Se ele aceitar a sua paz, você ficará em paz e ele também. Se ele não aceitar a sua paz, essa paz volta para você. Tá? Então vejam que é importante isso daí. Se a gente tomasse o costume de cada vez que a gente vai na casa de alguém, no momento de chegar, a gente falar, a paz seja convosco, muitos espíritos negativos que estavam ali, que podiam atrapalhar até o bate-papo da gente, aquela confraternização, sairiam só por causa dessa frase dali. Então, quando ele pede para dizer isso, é exatamente para eles saberem com quem que eles estão lidando. Porque não adianta você pregar para quem não está querendo só discussão, que não vai entender o que você está falando. Por isso ele disse, não ides aos gentios, não vá pregar aos gentios, vá pregar para os hebreus, que eles já sabem o que nós estamos querendo falar. Tá? E quando você sair dessa casa, olha o que ele fala. Ao sair dessa casa, sacudir o pó das sandálias. O que ele quer dizer com isso? Que se você ficar aborrecido porque ele não aceitou a sua paz, normalmente a gente fica chateado com aquilo e na hora de sair, que você sai para a porta fora, você faz aquela raiva que você está, né? Essa raiva é o pó da sandália que ele se refere. Então, ao sair dali, não carregue esse sentimento negativo com você. Bata o pó das sandálias e deixa ele por lá, não leve junto com você. Ok? Muito bem. E dentro desse aspecto aí, nós poderíamos dizer que a gente pode extrapolar isso para o dia a dia nosso. A gente hoje está se perdendo o costume, a gente não dá bom dia, não dá boa tarde, não diz por favor, não fala obrigado. A gente vai passando pelas pessoas como se fosse um ativo fixo, como se fosse uma pedra, uma cadeira, qualquer coisa que tivesse ali. Então, por que não dar bom dia? Passa pela rua, a pessoa olhou para você, bom dia, boa tarde. Se ela responder, bem. Se ela não responder, aquele bom dia volta para você. Você já tinha um, você fica com 2 bom dias. Olha que maravilha. No item 11, então, nós vamos verificar aqui o que ele fala. O item 11, ele diz assim, essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los para anunciar a boa nova, pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Por quê? Porque estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente. Lá no Oriente, isso funcionava dessa forma. Estavam de acordo com esses costumes deles, onde o viajor era sempre bem recebido.
Então, peregrino lá na Palestina, lá em Israel, naquele lugar, todo peregrino era bem recebido. Se você não tivesse onde ficar, que naquela época não era de ter hotel, você ficava na casa dele. Eles acolhiam os estranhos que iam para lá, para o templo de Jerusalém, por exemplo, para orar. E eles ficavam na casa do pessoal que oferecia casa e comida, tá? Gratuitamente. Então isso já era costume de lá, é o que ele está falando. Mas, então, eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. É lógico, a gente não pode implantar hoje, ainda mais com a violência que a gente tem por aí, implantar esse sistema de colocar dentro da sua casa qualquer um que está passando na rua, né? Recebendo uma festividade que tem na cidade, pessoas que não têm local para ir para o hotel, vai ficar na sua casa. Isso aí é um negócio, hoje tem que mudar os costumes, né? Então, entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes. Isso mais para o interior, tem alguns locais pequenos do interior, cidades com 2.000 habitantes, 800 habitantes, você ainda encontra isso. Você às vezes chega lá, com meia hora de conversa, a pessoa pegou confiança em você, ela arruma para você ficar num cantinho lá na casa dela, né? Onde o tráfego intenso ainda não penetrou, tráfego de veículos e de pessoas. Se Jesus voltasse à Terra hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ele não ia dizer isso. E ele falava naquela época: ponde a caminho sem provisões, que lá vocês vão conseguir as provisões, vai conseguir quem lhes dê abrigo e comida. Hoje ele já não falaria mais isso, né? Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a confiarem em quem? Em Deus, na providência. Confie em Deus, que tudo o resto lhe será acrescentado. Além disso, desde que não possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que recebiam. Era um meio pelo qual distinguiria os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber. A casa que vai receber, veja se aquela pessoa daquela casa é digna de te receber. Vai te receber bem e não é pessoal com problema que vai querer até obter ganhos sobre você, né? Ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor, que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem. Veja bem, que os amaldiçoassem é uma pergunta que ele faz. Vamos repetir. Quanto aos que nem sequer quisessem receber, você chegou lá na casa e falou: não tem lugar, não quero receber. Então ele falou: vocês não amaldiçoem aquele pessoal, tá? Ou recomendou, ele por acaso, Jesus recomendou que se impusessem a eles e usasse de violência para os constranger a se converterem? Não. Jesus falou para ir na paz. Se tiver alguma coisa que não der certo, vire as costas, saia dali, vá procurar outro e sacude o pó das sandálias. Acabou. Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Então, só através da boa vontade que a gente vai conseguir resolver esse tipo de situação. Assim diz hoje o Espiritismo e seus adeptos. Então, vamos ver o que o Espiritismo diz para nós. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Olha, isso é muito... Hoje não se faz mais proselitismo.
Ninguém tem que sair por aí tentando convencer ninguém que o Espiritismo é bom, que o Espiritismo é verdade, que a reencarnação existe. Quem quiser que prove o contrário disso. Nós não precisamos mais provar que é verdade. Já está comprovado isso em todo o mundo. E ele diz, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a sua. Veja bem, se você força uma pessoa para vir para a casa espírita, ela larga lá a igreja dela, se desapega de lá e vem para cá, chega aqui, ela não dá certo e não gosta, e não pode mais voltar para lá, que situação que ela vai ficar? É um compromisso muito sério que a gente está assumindo, em tirar uma pessoa de outro lugar que ela já está estabelecida e tem a crença dela lá, a não ser que ela venha te procurar, fazer algumas perguntas, você é obrigado e tenha a caridade de resolver, de responder aquilo. Mas, se ela vier pedir se ela pode vir aqui frequentar e assistir, você diz que pode. Não é você que está forçando ela a fazer isso, nem convencendo ela para vir para cá. Não é? Muito bem. Vamos ver o que mais tem aqui. Não lanceis o anátema. Anátema é separação, é exclusão, discriminação, excomunhão. Não lanceis, pois, o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. Tá? Você não tem que ficar inimigo nem ficar brigando com ele. Deixa ele em paz, ele está te repelindo e você sai fora. Tá? E se puder, faça uma oração por ele, envie boas vibrações. Como Jesus, após a parábola do bom samaritano, ele vai para casa, depois que o samaritano saiu da hospedaria lá, que ficou curado, acabou a parábola ali, tá? Ele vai para casa e encontra os discípulos discutindo e metendo o pau no sacerdote, metendo o pau no levita, falando mal dos bandidos, criticando. Ele ouviu aquilo lá, a hora que eles viram que ele estava ouvindo, ele parou e falou para eles, olha, e continuou a parábola ali. A parábola não termina lá fora, ela termina dentro da casa onde estavam os apóstolos. Ele disse para ele, olha, se passasse por ali alguém com uma misericórdia maior do que a daquele samaritano que atendeu o homem caído, ele possivelmente, além de atender o samaritano, ele teria feito uma oração pedindo em benefício dos assaltantes para que eles mudassem de vida. Ele teria feito uma oração para o sacerdote que ele se empenhasse mais no desempenho da sua tarefa de sacerdócio e que não deixasse de atender as pessoas que precisassem de caridade. Ele enviaria um sentimento positivo para o dono da hospedaria, desejando que ele continuasse atendendo pessoas que chegassem lá e lhe pedissem para acolher alguém. E por último ainda pediria para o próprio samaritano que não parasse com aquelas atitudes de atender o próximo. Isso se encontra no livro chamado Coragem, com vários autores, o que escreve mais ali os capítulos é Emmanuel. E nesse livro Coragem tem um capítulo que se chama Misericórdia Sempre. E lá ele conta essa continuação da parábola que se deu com Jesus e os apóstolos. Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então vejam só que o Espiritismo, quando Jesus deixou a Terra, ele falou que ele ia enviar um Consolador prometido. Então, esse Consolador era o Espiritismo. Tá? E Jesus, ele pregou o amor. Porque na época lá, antes de Moisés, a época de Léo,
lá os mandamentos que existiam lá eram um total de 614 mandamentos a serem seguidos. Depois veio Moisés e conseguiu compactar aquilo e reduziu para 10 mandamentos que ele recebeu lá no Monte Sinai. Aí veio Jesus e reduziu só a 2. Aqueles 10 estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, nossa, ia ser uma maravilha, né? Isso é uma beleza, tudo ia correr bem. Mas como Leon Denis nos diz que há milênios, milhares de encarnações anteriores nós viemos convivendo com forças do mal. Então o nosso psiquismo está impregnado por essas forças do mal. Por isso o homem ainda é voltado ao mal num mundo de provas e expiações. A quantidade de pessoas más, embora sejam menores do que as pessoas boas, elas têm uma capacidade de fazer o mal, porque elas são mais agressivas do que os bons. Os bons são mais tímidos, né? Então vocês vejam que aí fica complicado para resolver essa questão. Por isso Jesus veio trazer a lei do amor, a ideia do Deus Pai, que é um Deus de amor, que provê tudo para nós e não deixa ninguém abandonado. Todos nós podemos fazer o que for. Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade de reparar o erro que cometemos numa nova encarnação. E a única fatalidade que existe em nossa vida é que um dia nós seremos todos espíritos puros. Não ficará ninguém de fora. Por isso Jesus disse: as ovelhas que meu Pai me confiou, eu conheço todas, nominalmente, e nenhuma se perderá. Então, o que nós queríamos trazer para vocês hoje aqui era esse estudo sobre não vos canseis pelo ouro, para a gente não ficar com desejos aí exagerados de ficar querendo abarcar a matéria toda. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, serenando os nossos corações, acalmando o nosso espírito e pedindo a Jesus que nos ampare. Lembremos-nos sempre de que a excelência dessa doutrina nos fez conhecer com profundidade os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos de Jesus que dizia: amemo-nos uns aos outros, façamos o bem aos que nos odeiam, oremos pelos que nos perseguem e caluniam, a fim de sermos filhos de nosso Pai, que faz que caia o sol sobre os bons e sobre os maus, e que caia a chuva sobre os justos e os injustos. O amor, ele é infinito em nosso coração. Devemos aguardar ainda que sigamos as leis divinas para que possamos mostrar ao Pai que merecemos um lugar nesse mundo feliz. E podemos dizer: bendito seja, Senhor, que não desististe de nós. Bendito sejas a vós que há muito tempo tem nos falado: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e agoniados, que eu vos aliviarei. E nós estamos, Pai, tão aflitos, tão agoniados, por causa de nossos próprios desequilíbrios. Dessa forma, pedimos a Deus que abençoe a todos nós, que Jesus nos proteja, ao nosso anjo da guarda, a esta casa que sempre nos recebe com muito carinho, e que nós possamos realmente deixar de pensar muito no mundo material e darmos mais valor e pensamentos ao mundo espiritual.
que a espiritualidade maior possa dar permissão para darmos essa reflexão por encerrado. Graças a Deus, graças a Jesus.